Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Gálatas capítulo 3, verso 16 e 17. As promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não o invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Senhor, nós pedimos que a sua graça envolva cada um de nós e nos dê amor, sabedoria para aquietarmos até que o Senhor fale. Que cada coração seja dominado pela influência do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Bom, parece que eu tenho vários pontos aqui. Vamos ver como vai sair, né? Várias coisas, mas o meu pensamento está aqui em torno de Israel e os gentios, já que tudo tem cumprido um espaço de tempo. E o irmão Branham dá a explicação, porque o próprio profeta cria que ele tinha uma parte em Israel. Eu vou ler para vocês instruções de Gabriel a Daniel, que é a 70 semana número 1, parágrafo 154. Ele diz: permita-me dizer isto, na mesma hora que Israel venha a ser uma nação. Aí, reticência. A razão que eu sempre tenho crido, ante minha classe aqui, que havia algo que eu teria uma parte antes de morrer, é trazer a Israel de novo ao Senhor. Irmão Branham cria que aquele ministério faria isto, trazer Israel de novo ao Senhor. E você sabe que ele conta da viagem dele para Israel, e que foi o irmão que patrocinou aquela viagem. Ele estava pronto para levar a mensagem aos judeus. Para começar, você sabe que nenhum gentil que não seja profeta converterá Israel. Israel só será convertido pelo ministério profético. Se o próprio Deus em carne, ao vir, Israel rejeitou, sendo que Israel esperava o Messias naquele tempo, só que não veio de acordo com o que eles pensavam, e aí eles rejeitaram o Messias. É como o povo gentil, estão esperando a vinda de Cristo, só que Cristo não veio do jeito que eles estão pensando. Para começar, isso daqui é do início para o fim. Cristo veio, revelou os selos,
Mas não é do jeito que os denominacionais esperavam. Eles esperavam que Cristo viesse e apoiasse a doutrina da igreja deles, como os saduceus, os herodianos. Esperavam que o Messias viesse e falasse bem, fosse um membro da denominação deles. E quando o Messias veio, para começar, o Messias mandou um mensageiro que meteu o machado na raiz das árvores. E aí eles já começaram a espantar, falaram, já chegou um louco aí. Nada para ele estar certo, não estudou em nosso seminário, aí não sabe nem onde ele mora. Sabe que ele sai daquele matinho, ele sai do mato e fala cada coisa, porque ele vive no mato, ele só fala em serpente, escorpião, chama os outros de víbora. Então, é um ministério interessante que apareceu aí. Não é igual o nosso, Anás e Caifás, que você sabe como nós somos, esse ministério. Você sabe qual é o ministério de Anás e Caifás? Caifás até profetizou que tinha que morrer um homem para salvar a nação. Caifás profetizou. E assim mesmo Caifás foi para o inferno. Ele profetizou que tinha que morrer um homem, ele falou verdade. O Espírito Santo ungiu Caifás para ele profetizar uma verdade. E assim mesmo Caifás, quando aquele homem chegou, Caifás não reconheceu ele. Mas ele teve a oportunidade de profetizar. Vocês não sabem que tem que morrer um homem para salvar toda a nação? E isso era profecia, diz o profeta. Era uma profecia de Anás. E não adiantou nada. Aquilo, ele não deu ouvido quando esse homem chegou. Então, não vem segundo a ordem das pessoas, e por não vir assim é difícil para aceitar. Cristo não veio segundo a ordem dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, dos essênios, dos escribas. Jesus veio totalmente fora daquela ordem e eles não puderam recebê-lo. Então aqui está chegando uma hora também, está chegando a hora dos judeus, e se você notar como Deus tratou com o judeu, nós vamos ver aqui pela mensagem, Deus tratou com o gentio. Deus trata o tempo certo com o judeu e com o gentio. Agora, a oportunidade para o gentio é esta mensagem: creu, entra na arca; não creu, morre no dilúvio. Eu digo, mas não vai ter dilúvio mais. As pessoas estão afogadas nos seus próprios credos, dogmas, as suas águas, no meio das gentes. Eles estão afogados e não estão sabendo, estão morrendo e não estão sabendo que estão morrendo. Isto é o pior de tudo. Então o irmão Brana diz que a razão que eu sempre tenho crido, ante minha classe aqui, falando para a escola dominical, que havia algo que eu teria uma parte antes de morrer, é trazer a Israel de novo ao Senhor. Porque ele tinha uma base para aquilo ali. Quando ele pensava nisso, ele tinha uma base. E era uma base profunda. Mas você vai notar que é o mesmo espírito de Elias. Não era praticamente o irmão Brana, que tinha que ir para os judeus, mas era o espírito de Elias, que tem que ir para os judeus. O espírito de Elias. Porque é um profeta que tem que converter Israel de novo ao Senhor. Tem que ser um profeta, outro não pode. Então aqui está, na mesma hora, pela carta da Pan-América, que Israel foi declarada uma nação pela primeira vez em 2000 anos, depois de haverem sido dispersos, não um povo. Foi nessa mesma hora, a hora exata, que a Pan-América declarou Israel como uma nação, que o anjo do Senhor me apareceu ali e me enviou com o Evangelho. A mesma coisa, 7 de maio de 1946. 7 de maio de 1946. Então o irmão Brana cria que ele tinha uma parte em Israel. Por isso, logo ele vai contar aqui, que ele aceitou o convite do irmão para poder ir pregar em Israel. Leves Petrus havia enviado estas Bíblias ali, e ele disse, esses judeus disseram, se você chegasse a um grupo de líderes de Israel, quer dizer, não estes novos rabis,
com todas as suas cerimônias, mas chamaram os verdadeiros líderes israelitas juntamente, e todos lido este Novo Testamento, temos lido este Novo Testamento, e conhecemos que quando o Messias vier, ele nos dirá estas coisas. Como a mulher em Samaria, sabemos que Moisés disse que o nosso Messias seria um profeta. E quando você lhes puder dizer e mostrar pela Escritura que ao que chegaremos na mensagem, ele diz, chegaremos na mensagem da noite, que eles tinham que ser obscurecidos, seus corações cortados, de forma que o período dos gentios pudesse vir, para que tivéssemos um tempo de reconciliação para os gentios, e seus corações foram endurecidos, o coração dos judeus foram endurecidos, para que o nosso pudesse ser salvo, tal e como foi no tempo de José, e assim por conseguinte, e logo trazer aqueles judeus a um lugar, e chamar aqueles homens dessa audiência, tal como faz você a esses gentios aqui, pela inspiração do Espírito. O irmão Luiz estava dizendo para o profeta, ou o Levi Petrus, está dizendo para o profeta, se você faz esse mesmo sinal que você faz entre os gentios, se você fizer entre os judeus, porque eles diziam, se este Jesus, se ele é o Messias, e vossas palavras são verdadeiras, então ele não está morto, ele está vivo, e se ele está vivo, ele prometeu estar em os seus servos, seus discípulos, e se nós pudermos vê-lo fazer o sinal de um profeta, então creremos que ele é Messias. Que coisa perfeita, exatamente correto. Então o que fará isso? Uma nação nascerá num dia em meio dos líderes, cada um deles diria, o conhecemos. Você sabe de uma coisa, é como o romanismo, o Papa fala, todo católico obedece, porque foi o Papa que falou, e eles têm razão de ser assim. Entre o judaísmo, eles têm o rabino, o líder, aquele rabi, líder, se ele aceitar, o que ele aceitar, todo demais aceita. O profeta diz, não esse rabino novo, que entra esse moderno, mas aquele que tem um verdadeiro conhecimento, que não é, porque o moderno, ele acaba se enganando. É como a religião moderna, ela engana. O pregador moderno, ele engana. Tem que encontrar um pregador, como tem que encontrar um velho rabino, para poder ouvir. Irmão, você sabe uma coisa? Eles parariam, escutariam um profeta de lado, escutariam o rabino, escuta primeiro, não vai para todo mundo primeiro, não, vai um rabino, escuta e diz, olha, isso é Deus, esse é o Messias. Olha, todo mundo, depois, a hora que aquele rabino levanta e diz, é ele, todo mundo crê, Se no meio de Roma tem um que fala e todo mundo crê, no meio de Jerusalém tem aquele que fala e todo mundo crê. Mas quando ele não crê também, ninguém crê. Se ele não falar, ninguém crê, certo? Ninguém crê. Assim, você vai ver que a noiva também tem que ter a mesma coisa, tem que ter um líder espiritual, tem que ter um líder. Este líder, o profeta de Deus sempre mostra isso, que o profeta da era é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo sempre está no homem. O Espírito Santo, ele não trabalha como um vento, com o sol, com a lua, com as estrelas. O Espírito Santo trabalha num homem. O Espírito Santo é o profeta da era, mas está num homem. É o Espírito Santo operando através de uma carne profeta. Amém? Então, quando a gente pensa nisso, que a noiva também precisa saber que tem um que traz a mensagem, e você agora é o eleito, você é o eleito. Em Israel, você vai encontrar que um rabino falou, todos os demais aceitam, porque o rabino ouviu primeiro aquilo, aceitou, e os demais aceitam. Então, entre a noiva, não vai ser desse jeito, e não é desse jeito, porque Deus não salva o gentio do jeito que ele salva o judeu. O judeu ele salva por nação, o gentio ele salva por indivíduo. Então aqui agora a questão é individual.
o gentio precisa ouvir. Por isso, as 7 cartas em Apocalipse 2 e 3, todo final de cada carta diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvido, aquele, o indivíduo. Por quê? Porque está tratando em um período gentílico. As 7 eras da igreja é um período gentílico. Quando termina as 7 eras da igreja, termina o período gentílico. Termina esse período. Então nós estamos vivendo na hora mais crítica, porque o evangelho tem que voltar para os judeus. Mas Deus, durante o período das 7 eras da igreja, está tirando um povo dentre os gentios. Você sabia que Deus não chamou os gentios para ser sua noiva? Tem hora que dá uma parada assim, ó. Deus não chamou os gentios para ser sua noiva. Ele não chamou. Primeiro selo, parágrafo 104, no final do parágrafo, nós encontramos: Deus não trata com os gentios e os judeus ao mesmo tempo. Ele lida com Israel como uma nação, porém com os gentios lida individualmente. É por isso que Deus está tratando com você. É por isso que você saiu e os outros não saíram. Porque Deus não trata com a igreja inteira. Deus não trata com nação entre os gentios. Com nação Deus trata com o judeu, porque é a nação. Deus não tem as nações, Deus tem a nação. E dentre os gentios, Deus toma um de cada nação, alguém de cada nação. Ele toma aquele revelado de cada nação, porque ele é gentil. O gentil, Deus não salva ele como nação, e sim como indivíduo. Aquele que tem ouvido, ouça. Como é bom, a gente ouviu. Se o outro perto de você ouviu a mesma coisa, mas não tem ouvido do Espírito Santo. Eles não têm o ouvido do Espírito Santo, porque aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Mas se você não tem o ouvido do Espírito, não pode escutar o Espírito. Não pode escutar o Espírito. Você tem que ter o ouvido do Espírito para escutar o que o Espírito está falando a você. Amém? Então essa coisa é muito boa. Deixa eu repetir, Ele não chamou os gentios para a sua noiva. Deus não chamou os gentios para a sua noiva. Bom, então quem é que foi que Ele chamou? Vamos escutar aqui, ó. Ele não chamou aos gentios para ser sua noiva, mas chamou um povo dentre os gentios. Entendeu? Ele não chamou os gentios, porque os gentios são todo mundo. Você tirou Israel de lá, do resto é gentil. Então Deus não chamou os gentios para ser sua noiva, mas chamou um povo dentre os gentios. Atos 15, 14. Ele visitou os gentios, tirando dentre eles um povo para o seu nome. Então, ele não chama todos os gentios, ele chama um povo dentre os gentios. Aleluia. Agora você sabe que Deus trata com os judeus como nação, mas nem todo Israel é Israel. É todo, não, é a mesma coisa com o gentio. Tem o eleito israelita, tem o eleito. Aquele que é eleito é que Deus trata com ele. Tem o eleito gentio. O que é eleito é que Deus trata com ele. Bom, a questão está assim, que as denominações ensinaram que não existe predestinação. Então Efésios 1:5, 1:11, eles deveriam estudar e ver direitinho, que mostra, fomos predestinados nele. Fomos predestinados nele. Se fomos predestinados nele, como que não existe predestinação? Como que as pessoas tomam a Bíblia e vivem enganadas com a Bíblia? Por isso a Bíblia condenará eles. A própria Bíblia. O Velho Testamento, irmãos, o Velho Testamento condenou o judeu. O Velho Testamento, eles tinham tudo aquilo perfeitinho, promessa por promessa, profeta por profeta do Antigo Testamento. E com aquilo eles se perderam. O povo vai se perder com a Bíblia na mão. Porque se o judeu que conhecia sinais de profeta rejeitou o profeta dos profetas, que foi Cristo, o Messias,
O que acontecerá então com este grupo de gentil, com Bíblia na mão? As promessas do Messias estavam escritas na Bíblia desde o Gênesis, que ele pisaria na cabeça da serpente. Desde o Gênesis 3, está ali que ele pisaria na cabeça da serpente. E passou por Moisés e diz: o Senhor vosso Deus levantará um. E assim mesmo, quando Deus levantou esse um, que não era Moisés, era esse um, era Cristo que viria. E assim mesmo os judeus rejeitaram, não puderam ver. Assim está acontecendo com o povo gentil. O povo gentil pode tomar o Novo Testamento, está na nossa mão, o Novo Testamento está aí, para todo mundo ler. Eles leem o mesmo testamento que nós lemos, eles têm a mesma Bíblia que nós temos. Como que eles podem crer que tem 3 pessoas na Santíssima Trindade? Como que eles podem crer? Se eles pudessem crer, existem 3 ofícios de Deus. Se eles pudessem crer, Deus é uma trindade de 3 ofícios, estaria certo. Como o homem é uma trindade em si próprio, corpo, espírito e alma. Deus é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas não 3. Deus é igual eu sou, igual você é. Com 3 ofícios. É assim que Deus é. Ele fez o homem à sua imagem. O homem é espírito, porque Deus é espírito. Então ele fez o homem espírito, logo ele fez o homem do pó da terra. Aí depois esse mesmo Deus que era espírito diz: bom, eu já fiz o homem à minha imagem, já fiz o homem do pó da terra, e eu continuei sendo espírito, agora eu vou descer igual o homem. Aí Deus se fez carne, foi simples. Aí Deus pegou e se fez carne e igualou com o homem. Ele diz: agora eu posso te reconciliar comigo mesmo. Entende? Deus reconciliou o mundo consigo mesmo, diz São Paulo. Ele reconciliou o mundo consigo mesmo. Por quê? Porque ele fez o homem espírito, logo fez o homem do pó, aquele homem caiu, aí o próprio Deus veio, desceu e se tornou pó igual a nós mesmos. Um corpo de pó igual a nós mesmos. Ele tomou aquele corpo, viveu aqui e nos salvou. Você não pode ver diferença. A única diferença é que ele foi gerado pelo Espírito Santo e nós nascemos pelo sexo. Mas ele tinha um corpo mortal, que sentia dores, que agonizava, que tinha tristeza, que tinha angústia, porque ele clamou muitas vezes: a minha alma está angustiada. Mas como que não angustiava? Era Deus em carne, vendo o povo rejeitar ele, o próprio povo dele, judeu, rejeitá-lo. Como que ele não ia angustiar? Você pensa bem hoje, quando Deus está fazendo o que está fazendo através desta mensagem no mundo inteiro, e as pessoas não conseguem ver, lê a mesma Bíblia que nós lemos, lê a mesma Bíblia, mas não entende a Bíblia. Jesus pegou aquele povo dos seus dias, que lia a Bíblia, que sabia tudo da Bíblia. Jesus chamou eles assim e diz: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Irmãos, aquilo era triste para aquele povo. Aquele povo dizia: como que nós não conhecemos a Escritura? Nós sabemos tudo que Moisés falou, nós aceitamos o que Moisés disse, o que Abraão disse. Diz: se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim, porque Moisés falou a meu respeito, Abraão falou a meu respeito. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Começaram a rir dele. Tu não tens nem 50 anos e diz que viste Abraão. Ele diz: antes que Abraão. Aí ele foi mais fundo ainda. Tu não tens 50 anos ainda e diz que viste Abraão. Ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Irmãos, cada vez aprofundava mais a mensagem. Mas eles viam aquela mensagem profunda e diziam: a gente não tem de escapar desse homem não. Você vai escutar ele, e eles avisavam: vocês não vão lá não. Teve uns que foram, escutaram e voltaram e disseram: lá o homem, olha o que ele faz, ninguém faz. Vocês também creram nele? Vocês também creram nele? Em outras palavras, se você for lá escutar ele, você acaba crendo. Eles não podiam crer porque foram cegados. Agora Israel foi cegado para dar oportunidade para nós, os gentios. E o gentio entra como indivíduo. O gentio não entra com o rabino falando:
o profeta é verdade. Não, o gentio não entra assim. O gentio não entra com o Papa ou qualquer outro pastor, presidente de igreja, dizer, a mensagem de William Branham é verdade. O gentio não entra assim. Graças a Deus que não é assim. O gentio entra por indivíduo. Você escutou, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E como gentil você ouviu, olha, é verdade. Aí pai, mãe, pastor, igreja, vem tudo contra você. Você diz, não, isso aqui é verdade. Mas como que você vai crer em profeta nesse tempo? Tem profeta, mas não diz, na minha Bíblia diz que tem. E é a mesma Bíblia sua. Ele diz, não, mas a nossa diz que foi só até João Batista. E você sabe como prosseguir. Bom, até João Batista foi profeta da lei. Depois de João ainda veio Jesus, que é profeta dos profetas na graça. Depois nós tivemos Paulo, profeta aos gentios. Tivemos Ágabo, um profeta em Jerusalém. E Pedro, um profeta aos judeus. Como não tem profeta? E Jesus Cristo em Mateus 10:40 diz, ele ia mandar profeta. Ele diz que ia mandar profeta. Ele mostrou isso nas escrituras. Por que vocês não podem aceitar? É porque estão cegos, como os judeus estavam. Agora a mensagem tem que sair de nós outra vez e voltar para o judeu. Aí o gentio, quantos dos judeus entraram naqueles dias? Irmãos, vamos fazer o paralelo como nós vimos ontem à noite. Olha bem, aqueles judeus que rejeitaram a Cristo como Messias, 40 anos depois, Tito, general romano, entrou em Jerusalém e acabou com aquele povo. Eles tinham rejeitado. O povo que tem rejeitado a mensagem nesse dia final, não pode ver Deus trabalhar com os gentios como indivíduo. Que liberdade! O indivíduo, o gentio tem aquela liberdade da livre escolha. Para mim é muito mais fácil do que um judeu, que o judeu tem que escutar, talvez, o rabino dizer, isso é verdade? Talvez se você for na África, um de uma tribo, quando o cacique aceita, aí todo mundo aceita. Agora nós não é assim, nós somos como indivíduos. Então você aceita e os outros não aceitam. Você na sua família crê, os outros não crê. Você na sua igreja, na sua denominação, crê num profeta e os outros não crê. Então quando a gente crê, a gente tem que ouvir a voz de Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu. Aí você ouve a voz do Espírito de todo jeito. Aquele que tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja, você ouviu. Agora, se você ouviu, sai dela, povo meu. Sai dela, sai do espírito babilônico, do espírito da era que rege o mundo inteiro, porque Deus tem tirado um povo dentre os gentios para o seu nome. E dentre os gentios, durante todo esse período que nós temos, Deus está tratando com cada um de nós individualmente. Então o irmão Branham cria, olha aqui, o irmão Branham cria numa parte dele, porque o anjo do Senhor falou com ele no mesmo dia que Israel estava ali como uma nação, voltando, e ainda voltando para a sua terra, em 46, é o que ele diz aqui no parágrafo 154, né? Mesmo que você vai encontrar no 148, parágrafo 148, instruções de Gabriel a Daniel, ele diz, as nações os têm declarado uma nação este último ano. Então vem de uma da Pan-América, depois as nações. Você vê como vem o trabalho, admite já como nação, o profeta diz lá em 46, aqui as nações, que é a ONU, as nações, neste último ano, tem declarado Israel como nação, que foi lá em 1960, que ele pregou essa mensagem, em 61, ele diz assim, este último ano, tem declarado Israel como nação. Quando isso der no alvo, estamos perto do fim. A igreja gentia se tem ido. Olha como que a coisa está tão perto. Irmão, o relógio de Deus é o judeu. O profeta diz, o relógio de Deus é o judeu. Se você quiser saber então que hora é espiritualmente, olha no judeu. Não, você quer saber que hora que tem? Que hora que é?
Aí você vai, olha no sapato não é relógio. Que hora que é? Então tem um relógio, olha no judeu. Você olha no relógio, agora sabe que hora que é relógio. Então se você quiser saber o horário de Deus, olhe no relógio de Deus que está na terra. É o judeu, o profeta disse que o relógio de Deus é o judeu. Então você olha para aquilo ali e você já está vendo. Bom, eu tenho mais alguma coisa aqui. Quando o irmão Branham, então, ele ia para Israel, ele queria ir a Israel porque ele viu todos esses sinais, o irmão dando Bíblia para todo mundo lá em Israel, e eles lendo a Bíblia, e podia dizer, olha, esse daí, com estes sinais, esse é o Messias. O irmão Branham preparou para ir lá para Israel. Parágrafo 156, deixa eu ler um pouquinho aqui, no final do parágrafo, porque ele é grande. Que coisa perfeita, exatamente correto. Então, que fará isso? Uma nação nascerá num dia em meio dos líderes. Cada um deles diria, o conhecemos. Quando esse rabino disser isso, problema resolvido. O profeta diz, quando o rabino disser, ó, o Messias está aqui, problema resolvido. Todos os demais de Israel crê, porque eles creem como nação. Eu quero que você entenda, porque eu estou apenas mostrando que o irmão Branham mostra aqui, a maneira de Israel ser salvo é a maneira do gentil ser salvo. Você como gentil não tem que esperar no pai, na mãe, não tem que esperar no pastor, no rabino, você não tem que esperar, você é um gentil. Você ouve a voz porque você tem ouvido para ouvir o que o Espírito fala. Então você ouviu, entendeu, sai. Agora, entre o judeu que é salvo como nação, o judeu tem que ouvir o rabino. O rabino ouve o pregador, aí ele examina a mensagem do pregador, diz, ó, esse é ele. A hora que aquele rabino sai ali fora e diz para os demais judeus, este homem é o Messias ou é um profeta, todo Israel crê. Todos os demais crê, porque aquele rabino falou. Então o profeta diz aqui, ó, nascerá num dia no meio dos líderes, cada um deles diria, o conhecemos. Quando esse rabino disser isso, problema resolvido, uma nação nascerá num dia, Israel nascerá num dia. Você vê todo Israel ali, já agrupado, né? Todo Israel esperando o Messias. Mas o verdadeiro israelita vai nascer num dia. Qual dia? No dia que esse rabino ouvir o Elias, o quinto Elias, porque para nós já foi o quarto Elias, não tem mais Elias para nós, não tem mais profeta para noiva. O último profeta para noiva foi o nosso Elias, William Marion Branham, que a Bíblia mostra que ele é última trombeta. Sétima trombeta é última, não tem oitava. A sétima trombeta, quando você falar sétima trombeta e falar última trombeta, é uma coisa só. Você não pode falar última trombeta dizendo que é sexta. A última trombeta é sétima. A sétima é última trombeta. Então Apocalipse 10:7, quando tocar a sua trombeta, revelaria o mistério de Deus. O mistério de Apocalipse 10, que é os 7 trovões, não seria revelado pelo sexto, nem por um oitavo, porque não existe oitavo ali. É o sétimo anjo revelaria esta mensagem dos 7 trovões, e a noiva, que é tipificada em João, depois vai, toma aquela mensagem, que é o livro aberto, e come, que é a mensagem revelada. Revelada por quem? Revelada pelo 7º anjo. Guarde isso, eu quero tirar da sua cabeça, porque eu tenho revelação para isso. Que não tem ninguém para revelar o 7º selo, ou o 7º trovão, como alguém disse. Já foi revelado. Foi revelado, é assim diz o Senhor. Foi revelado, porque está dentro dos 7 selos. Foi o profeta quem disse. Foi o profeta quem disse, quando fizeram a pergunta para ele sobre os 7 trovões, ele diz, não, nos 7 selos foram revelados, disso se tratavam os trovões. Perguntas e respostas, número 4, parágrafo 78. Pronto.
Só que ele teve que falar lá em 64, porque se ele falasse em 63, as pessoas não estavam entendendo direito. Ele falou lá na frente. Não, já foi revelado. Os 7 selos foram revelados. Disso se tratavam os trovões. Por quê? Porque se não foi revelado, então ele não era nem o 7º. Aí teria que vir o 7º ainda. Mas já foi revelado, está claro, gente. Quem pregou 7 selos? Quem mais vai vir pregar aqui? Não, agora vai ter que vir um pregar o 7º selo. Já foi aberto. Já foi aberto. Se você parar no 7º selo, você fica ali a vida inteira parado no 7º selo, como o povo para exatamente na segunda etapa do ministério do profeta, e no ano de 62. Eles param ali, não tem nem profeta ainda. Mas se eles passarem pelo ano de 63, a terceira etapa soou no ano de 63. E ali está a abertura da palavra. Gente, a abertura da palavra não é a abertura de 6 selos, não. A abertura da palavra, se enquanto não abre o 7º selo, não abre a palavra. A palavra está selada com 7 selos. 7 selos. O livro, no capítulo 5 de Apocalipse, estava selado com 7 selos. Quando ele chegou no capítulo 10, na vinda do profeta Elias, do 7º anjo, então não tinha mais nenhum selo. Nenhum selo. Se você ler Apocalipse 10, de 1 a 7, você vai ver, não tem mais nenhum selo, porque o livro está aberto. Se tivesse selado com um selo, o livro ainda obrigatoriamente deveria estar fechado, se não tivesse sido revelado o 7º selo. Mas ele foi revelado, ele foi aberto, ele foi revelado, esse 7º selo. O que falta é você saber dia e hora da vinda do Senhor. Eu não tenho nem a preocupação para isso, você tem que estar preparado primeiro para isso. Sabe por que não precisava ser pregado naquele dia? Porque a mensagem está te preparando para saber esse dia e hora. Irmãos, vai dar a ressurreição, depois que der a ressurreição, e a gente reúne com os irmãos que já partiram. O que você quer mais? Já não vai saber o tempo da ressurreição? Vai saber o tempo da vinda de Cristo? Aí sabe. Aí você vai ficar sabendo. Simplesmente aceite a mensagem. Veja o que Deus está fazendo hoje para você ficar sabendo do dia e a hora do rapto. Se você não crê que o 7º selo foi aberto e que os 7 trovões foi revelado, se você não crê, então não tem nem jeito de você ser arrebatado, porque a fé para o rapto está nos 7 trovões. E os 7 trovões estão revelados nos 7 selos. E os 7 selos, quando abriu os 7 selos, abriu, o seu nome estava ali. Aí por isso que você aceitou a mensagem. Por que você recebeu a mensagem? O seu nome estava escrito ali. Quando abriu, você não sabia. Lá não está escrito Osmar Rodrigues Costa. Lá não está escrito assim. Mas lá está escrito o meu nome. Na Bíblia está escrito, nesses 7 selos está escrito. Porque quando abriu e eu ouvi a mensagem, então eu tive ouvido do próprio Espírito para escutar o que o Espírito fala. Se você não tem o seu nome no livro da vida, você nunca ficará sabendo nada do que o Espírito está dizendo às igrejas. Você sabe porque o seu nome já está escrito ali, e na abertura dos 7 selos manifestou o seu nome. Amém. Aí você está aí na mensagem. Isso te dá fome mais da palavra, te dá sede mais de justiça, esta mensagem. Amém? Então aqui está. Quando o rabino dissesse assim, olha, esse homem aqui é de Deus, ele é um mensageiro do Messias, todos os demais de Israel aceitariam. Então vamos ver aqui, entre nós os gentios é diferente. Cada um escuta, cada um decide. Deus trata com você. Amém? Então, o irmão Brana estava falando no parágrafo 157, instruções de Gabriel a Daniel. Eu vou ler só o final do parágrafo. Ele diz, e eu estava olhando e algo me disse, esta ainda não é a hora, aparta-te da Palestina. Ele foi para lá, ele viajou, mas quando ele chegou em Cairo, no Egito, que deu uma parada, ele deu uma volta por ali, e o Espírito falou para ele, o Espírito Santo falou para ele, ainda não é hora, aparte-se de Israel. Em outras palavras, não vá para Israel. E sabe, Deus fez com o irmão Brana como Deus fez com Paulo. Paulo tinha vontade de ir numa certa cidade, eu me esqueço agora, ele tinha vontade de ir lá e partiu para lá.
ele chegou num certo ponto, ele teve uma visão, dizendo: não vai para lá não, passa a Macedônia e vem nos ajudar. Ele teve que parar por ali e virar, ir para Macedônia. William Branham foi para Israel. Quando ele parou no Cairo, no Egito, então o Espírito Santo diz: não, vá para a Índia. Vá para a Índia, não vá para Israel, não, vá para a Índia. E aí ele foi para a Índia e lá eles aceitaram a palavra, porque não era hora, não era para o profeta ir para Israel. Quem vai para Israel é o quinto ministério, não é o quarto, é o quinto ministério de Elias que vai para Israel. Não tem nada a ver com a noiva. A noiva tem o quarto ministério de Elias que te prepara para o rapto, mas Israel tem o quinto ministério de Elias, entende? É para Israel vai o quinto ministério de Elias. Eu pensei, isso foi tão somente um pensamento, quando ouviu aquela voz, dizia: aparta-te da Palestina. Eu pensei, isso foi somente um pensamento, e continuei. Algo disse: esta não é a hora. E eu fui para trás do hangar, levantei minha cabeça a Deus, eu disse: Deus, foste tu falando-me? Ele disse: esta não é a hora. Aparta-te da Palestina. Um profeta obedece a Deus. Por isso, um eleito, irmão, como um profeta obedece a Deus, ele estava no caminho, irmão, no caminho, passagem comprada já, e tinha que ir para Jerusalém. Mas ele parou, quando o avião parou no Cairo, ele ouviu Deus falar: volta. Não vá para lá. Gente, você está numa direção na denominação, o Espírito Santo vem com a mensagem do Elias e diz: sai dela, povo meu. Se você é eleito, você sai. Se você é eleito, você sai. William Branham era profeta de Deus, ele ouviu Deus uma vez, duas vezes, três vezes. É o Senhor falando comigo. Ele disse: sim, sim. Esta não é a hora, aparta-te da Palestina. Este não é o tempo, porque não era para o quarto Elias. Então eu tomei minha passagem e a troquei, e parti dali através de Roma, regressei a Lisboa, em Portugal, e dali de regresso aos Estados Unidos. Ainda não era a hora, a iniquidade dos gentios não havia enchido ainda ao final da taça. Porém, algum dia isso será, e Deus enviará alguém ali que seja um profeta, e lhes provará. Eu confio que Deus levantará agora mesmo, quem quer que seja, isso levantará rapidamente. Eu creio que tem que vir. Por isso é que estamos estudando isto, que estamos tão próximos. E recorde, no mesmo minuto que os judeus recebam a Cristo, a igreja gentia se vai no rapto. Por isso o judeu ainda não recebeu a Cristo, porque quando ele receber a Cristo, a igreja vai embora. Logo as pragas são derramadas sobre os gentios, a tribulação sobre os gentios. 162 instruções de Gabriel a Daniel. Eu creio que eu tenho alguma coisinha aqui para me encerrar. Você não falou nada? Eu devo ter ainda, né? Então deve dar para mim ler essa parte aqui. O tempo que Deus trata com Israel. Agora você nota bem, olha aqui. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Ele diz, não fala as suas posteridades, como sendo muitas. A sua posteridade, que é Cristo. Era Abraão e Cristo. E você é filho adotivo por Cristo Jesus. Então é isso daí. Ele está falando apenas na sua posteridade, não posteridades. Isso aqui que é o importante para nós aqui encerrarmos. Escute bem. Deus tratando conosco no poder do Espírito Santo, desde o ano 33 AD, que é ano Domini, até 1977, que o irmão Branham fez a conta, pode ter falhado apenas na matemática, que 1933 com 33 com 1954 dá 1987. Mas quando o irmão Branham fez a conta, ele fez a conta de 1977, certo? Mas não importa 77, 87, nem se fosse 97 ou 2007, não importa. O que importa é que nós estamos vendo esse espaço que Deus está tratando conosco. Quando ele tratou, irmãos, quando ele tratou de Abraão até o ano 33 da era cristã,
33, até o ano 33, foi 1954 anos, de Abraão ao ano 33, que foi a morte do Senhor Jesus, até a morte do Messias. Então foi 1954 anos. Do ano 33 para cá, Deus está tratando com os gentios, largou de mão os judeus e está tirando dentre os gentios um povo para o seu nome. Dentre os gentios, desde 33 para cá. Agora, volto lá. Em 33, Israel rejeitou o Messias. Em 70, o juízo caiu sobre eles. A mesma coisa tem acontecido agora, que o povo tem rejeitado a mensagem final. Cristo era a mensagem final para os judeus. E você tem que saber que a mensagem precursora do Senhor Jesus Cristo é a última mensagem para os gentios. Não tem outro mensageiro para os gentios depois de William Branham. Depois de William Branham não tem mais nenhum mensageiro para os gentios. Os gentios receberam o seu último mensageiro. Eu vou pregar qualquer dia deste, o último sinal. Se é o último sinal, não tem mais nenhum, gente. Foi claro, último sinal. Também que é uma mensagem muito gostosa. O último sinal. Os gentios já tiveram tudo isso, irmãos. Tiveram tudo isso lá por volta de 63. Os gentios já tiveram tudo isso. E o profeta veio e diz: os mesmos anos que Deus trata com Israel, Ele trata com os gentios. 1954 anos. Então agora, já está até passando tempo. Jesus só não veio porque nós ainda, como igreja, não estamos preparados. Precisamos estar prontos para poder sair. E Ele está aguardando apenas esta igreja chegar ao seu término. Ela se aprontar, porque quando ela sai da 7ª era da igreja, que é a última era, não tem mais era. O povo diz, o irmão Branham diz, é apenas agora um ajuntamento. Ele chama de era do olho, era da águia, era do filho do homem, era da noiva. Ele chama de vários nomes. Ele diz, mas é apenas um agrupamento, porque saiu da última era para formar a ligadura do pescoço com a cabeça, que é Cristo, certo? Saiu da última era. Saiu do amor fraternal ali, Laodiceia, onde o mensageiro veio, tirou-nos dali, para que a sua mensagem pudesse nos formar como o pescoço, para a ligadura da pirâmide, para poder estar ligado com o cabeça, que é Cristo. Ninguém pode saber dos 7 selos, dos 7 trovões, como é, se não estiver ali, se não estiver ligado. Tem que estar ligado com o cabeça, através desse casamento que o Filho do Homem veio fazer, conforme provando sua palavra 236. Já foi feito isso daí. Então, se você está ali ligado com o cabeça, amém. Estamos aguardando apenas a nossa subida. Estamos aguardando, porque esse casamento pela palavra já foi feito. Nós aceitamos a palavra, então casamos. Tivemos palavra. O nosso Deus tem palavra, e a esposa do nosso Deus também tem palavra, porque ela é formada da mesma palavra que é o esposo. A esposa é o esposo, é a mesma palavra. Então preste atenção aqui, porque o profeta diz no parágrafo 206, a 70 semana de Daniel, agora livro de número 3. Parágrafo 206, final do parágrafo. Deus tratando conosco no poder do Espírito Santo desde o ano 33 até 1977, o mesmo espaço de tempo de 1954 anos. Deus trata conosco tal como Ele o fez com os judeus. Irmãos, só temos que saber uma coisa: o nosso tempo já esgotou. Gentio, o seu tempo já esgotou, o seu tempo já terminou. Então o que está acontecendo? Agora, se você não aceita o que Deus fez nesse tempo, você está acabado, você está terminado. Só prossegue quem aceita aquilo que Deus fez. E se eu pudesse ir mostrando para você mais coisa, que até a intercessão, só a intercessão também é só para quem já recebeu a palavra do dia. As pessoas não entendem isso, mas é só ler o primeiro selo. Até a intercessão é só para quem aceitou a palavra do dia.
rejeitou nem intercessão, gentil, nem intercessão. É terrível mesmo, mas é verdade, é verdade. Por isso que a mensagem do dia carrega a intercessão. A mensagem do dia carrega a intercessão. Ainda vou estar falando mais coisas, mas não posso agora, espera um pouco. 207, a 70 semana de Daniel, número 3, 207. Ele diz assim que desde, olha, Levíticos 25, começando com o verso 8, Deus dispunha um jubileu de 49 anos. No ano 50 era o jubileu. Conhecemos isto, entendemos isto. Desde o primeiro jubileu de Levíticos 25, verso 8, desde o primeiro jubileu até 1977, que já passou, será o jubileu 70. Então já aconteceu. O jubileu 70 já aconteceu, fazendo exatamente 3.430 anos. Jubileu significa subida acima, a libertação, aleluia. Estamos vigiando a vinda desse feliz dia milenial, quando o nosso bendito Senhor virá e levará a sua expectante noiva. O mundo está gemendo, clamando por esse dia de doce libertação, quando o nosso Salvador virá de novo à terra, falando do milênio, de novo à terra. Captaram isso? Deus tem tratado conosco exatamente a mesma quantidade de tempo que ele tratou com os judeus, desde o tempo que ele deu a promessa a Abraão até a rejeição do Messias no ano 33, foi 1954 anos. Agora nos restam, ele diz assim, 17 anos, porque ele estava pregando em 61, perdoe. Temos como que 1930 e alguns anos, temos 17 anos mais até 1977, e será o jubileu 70 desde o começo dos jubileus. Então já aconteceu 70 jubileus, 70 jubileus desde quando começou os jubileus em Levíticos 25:8. E que será? Irmão, vigie com cuidado agora, não passe por alto. Será o jubileu da subida acima com a noiva gentia e o regresso de Cristo aos judeus. Ele não pode tratar conosco e com os judeus ao mesmo tempo. Mas ele já deu o jubileu 70, quer dizer, já terminou. Completou conosco o mesmo tanto de tempo que foi com Israel. Já completou. Nós estamos vivendo agora de um tempo emprestado. Graças a Deus que ele ainda não veio, te dando tempo para preparar, te dando tempo para ouvir o que o Espírito diz e dizer: eu creio no que o Espírito está falando. Amém? Quando eles saem da escravatura, porque o jubileu é para isto. Você está como escravo 50 anos, sai dela, povo meu. É tempo de você ouvir essa voz de Deus. Sai dela, povo meu, sai da escravatura. Receba a minha palavra, receba o mensageiro do dia como mensageiro, e receba Cristo no seu coração, a vida eterna. Amém? Não vem de todo mundo, ele se reúne ali para esse dia. Os judeus reunindo para esse dia. Veja onde estamos. Não sabemos em que tempo pode ocorrer. Estamos no tempo final. 70 semana 208, que é o número 3, né? 70 semana número 3, 208. Meus irmãos, finalizando o que Deus fez com Israel. Israel rejeitou no Calvário, entrou o juízo no ano 70. Deus tem feito com o povo gentil, dando esse privilégio de 1954 anos, desde 33, que foi a morte de Cristo, rejeitado pelos judeus, e nós aceitamos a morte de Cristo no Calvário. Então aquele sacrifício passou para nós, 1954 anos, com mais 33 dá 1987, jubileu 70, subida da noiva. Agora você espera, está na hora da subida da noiva. Desde 87, 77, 87, você já deveria estar sabendo disso, que é o jubileu 70, é a subida da noiva. Então está preparado, qualquer momento, qualquer hora: Senhor, eu estou pronto. Quem faz você ficar pronto? A mensagem do dia te apronta. A mensagem do dia, porque é na sétima era, é o sétimo mensageiro que vem e diz: eis aí vem o esposo.
sair-lhe ao encontro. Senhor, muito obrigado pela mensagem, pela palavra, pelo que o Senhor tem dado a nós. Muito obrigado por esta luz. Em nome do Senhor Jesus, que todo o povo possa receber a luz deste dia final e estar pronto para esse grande rapto que está à mão. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vem logo, minha carruagem, vem me levar ao lar. Vem logo, minha carruagem, vem me levar ao lar. Aleluia. Além do Jordão está o meu lar. Vem logo me buscar. Ali com os anjos quero morar. Vem me levar ao lar. Amém. Abraço um outro. Deus te abençoe. Até à tarde às 18h30 novamente.